Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje no Salmo 90, o verso 1. Está escrito assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. São as palavras em tom de oração que são atribuídas a Moisés. Oração de Moisés, varão de Deus. É o subtítulo que colocou aqui. Moisés, na experiência que ele teve com Deus, nos seus dias, quando esteve debaixo da orientação de Deus, sendo um instrumento para o bem do povo de Israel, uma voz de Deus a ecoar aqui na terra, principalmente ao confrontar Faraó com todo o seu exército, para que libertasse o povo de Deus, para que fosse servir ao Senhor. Por um tempo, ele dizia que podia ir, por outro tempo, ele voltava atrás, Faraó. E assim ele ficou nessas idas e vindas, e o povo de Deus sofrendo. Mas chegou o momento em que não adiantou mais aquelas provocações de Faraó, porque Deus, com a sua mão forte e poderosa, livrou e socorreu aquele povo do momento que eles estavam atravessando. E aqui, quando nós olhamos e observamos, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Isto mostra que Deus, ele é, conforme a sua palavra afirma, Deus é imutável, ou seja, Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Ele não é para uns e para outros não. Não, Deus é o mesmo. A ação, o poder dele, a sua manifestação, a maneira como ele se revela, tudo em Deus é imutável. E aqui o salmista disse, Moisés, na sua oração, dizendo que o Senhor tem sido o nosso refúgio, não somente em algumas ocasiões, mas ele marca aqui que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Isto significa dizer que entra geração, sai geração, entra geração, Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda, ele não volta atrás, ele não cancela ou inutiliza a sua palavra em benefício do seu povo. Não, nós observamos aqui, Deus é o mesmo, de geração em geração. Então não importa quantas gerações já se passaram neste mundo, e nem quantas gerações ainda estão por vir. Nós não sabemos se nós somos a última geração ou se existirão outras gerações depois de nós, dessas que estão vivendo conosco, nós estamos saindo de cena e uma nova geração está chegando para continuar o seu trabalho diante de Deus. E no nosso tempo, na nossa geração, como nas anteriores, os que viveram, nós também podemos testemunhar que o Senhor, nosso Deus, ele tem sido o nosso refúgio em todo o tempo. De geração em geração, ele continua sendo e ele continuará sendo o nosso refúgio seguro e verdadeiro. Refúgio é um lugar de segurança, é um amparo, é um tipo de um esconderijo, um lugar que Deus abre para nós ali estarmos seguros na sua presença. É como se fosse uma morada em um lugar cercado por seguranças, aonde ninguém pode atingir e chegar àquele lugar. Portanto, este é o nosso Deus.
Quando nós temos a Deus como nosso refúgio, ele estende a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia e nos ampara, nos sustenta, nos livra, nos leva para a sua presença, nos faz habitar diante dele e abre para nós as destras da comunhão, pela qual nós recebemos o conhecimento experimental da parte de Deus. Não aquele conhecimento que as pessoas proclamam, que ensinam, mas aquele conhecimento que, na minha vivência com Deus, eu vou ter resultados daquela comunhão. E aquilo vai me trazer, certamente, lições para que eu possa me manter firmado na presença do Senhor. Então, Moisés disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele não disse: tu foi o nosso refúgio, tu serás o nosso refúgio. Ele disse: tu tens sido. Isto quer dizer que em todo o momento da nossa vida, Deus está pronto para ser o nosso refúgio verdadeiro, refúgio firme, permanente, de geração em geração. Pode passar o tempo, pode passar a geração, Deus continua sendo o mesmo. Então, feliz foi Moisés por proferir estas palavras que ficaram registradas. E ele prova que a eternidade de Deus é antes de todas as coisas. A criação não foi o princípio de Deus. A criação foi a expressão do poder de Deus, porque Deus ele é eterno. Ele não tem princípio e nem fim. Então não conseguimos dizer quando Deus passou a existir e quando Deus vai deixar de existir. Esse tipo de questionamento não encontra razão em nosso Deus, porque ele é eterno. Então ele não tem princípio e ele não tem fim. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Então, quando Moisés diz: tu tens sido o nosso refúgio, ele está falando do momento presente. O momento em que ele estava com aquela multidão de pessoas caminhando pelo deserto, sendo guardado e protegido pelo Senhor. Os inimigos não tiveram poder sobre aquele povo, porque eles estavam alinhados a Deus, tendo-o como seu refúgio. E Deus, então, os refugiou naquele momento mais necessário que eles estavam atravessando. E, portanto, eles obtiveram de Deus grandes vitórias, porque tiveram a Deus como seu refúgio. Nós encontramos nos Salmos outros versos que vão tratar deste mesmo assunto, concernente a Deus como nosso refúgio. Encontramos aqui, no capítulo 14 e o versículo 6, o Salmo 14 e o verso 6. Encontramos o seguinte: o Senhor é o seu refúgio. Então, falando aqui sobre aqueles que estavam envergonhando o conselho dos pobres, aqueles que estavam procurando colocar dificuldade através de uma vida corrompida e perversa, mas o que o Senhor diz é o seguinte: ali se acham em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. E nos afirma que o Senhor é o seu refúgio. Então Deus se apresenta como refúgio do seu povo no momento em que eles estão sendo pressionados e ameaçados. E esta declaração e disponibilidade de Deus de se fazer como refúgio do seu povo, nós então vamos entender que este refúgio é seguro, é verdadeiro, é indispensável. Todos nós precisamos
ter o Senhor Deus como nosso refúgio, lugar aonde podemos correr em momentos difíceis e estarmos em segurança diante do Senhor. E no Salmo 46, o verso 1, nós encontramos o seguinte: o salmista dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aqui já foram os filhos de Coré falando sobre Deus como refúgio, como aquele que dá todo o amparo e sustentação para os momentos de angústia, de sofrimento, de aflição. Então Deus é. Ele não diz era e nem será, ele diz é. Moisés disse: Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Aqui o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, querendo dizer que ele nunca deixará de ser a nossa fortaleza, o nosso refúgio e o nosso lugar de segurança. Quando olhamos o Salmo 62 e o verso de número 8, nós vamos encontrar essa mesma expressão da palavra de Deus, que diz assim: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, por que será que repete tanto esta expressão na Escritura? Deus é o nosso refúgio. Deus é o meu refúgio. Isto para nos alentar, nos despertar e encorajar a não se deixar pelas situações que se apresentam diante de nós, e quando muitas das vezes nós parece que estamos como entregues àquela situação. Mas se nós tivermos bem vivo em nosso coração que Deus é o nosso refúgio, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra, é Ele que nos tira do momento de perigo e nos coloca no lugar de segurança, é Ele quem firma os nossos pés. Então, este Deus que servimos como nosso refúgio, Ele está sempre presente a ouvir o nosso clamor e atender a nossa necessidade, e manifestar o seu poder como um refúgio, um lugar para estarmos habitando em tranquilidade, com proteção, com livramento. No Salmo 62 e o verso 8, nós lemos já este verso, 62 e o verso 8. Parece que foi o que lemos agora, foi isto mesmo. Foi o que lemos. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. No Salmo 71, no verso 7, está escrito assim: Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Aqui nós encontramos já Davi chamando a Deus de seu refúgio forte, um lugar em que ele pode estar, que os inimigos não alcançarão e não poderão colocar as mãos nele, porque ele está no refúgio que é Deus. Deus, como refúgio, está guardando, está amparando, escondendo e defendendo aqueles que nele devotam a sua confiança. E por fim, nós encontramos aqui no Salmo 119 e o verso 114, está escrito assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Então, este Deus que é refúgio, que foi refúgio para Moisés, foi refúgio para os pobres, foi refúgio para os filhos de Coré,
foi refúgio para Davi, ele é para mim, ele é para você também o nosso refúgio. Então, quando nós temos a Deus como nosso refúgio, isso vai nos livrar de nos amedrontarmos diante de situações e dificuldades que enfrentarmos pela vida. Mas se temos esta convicção de que Deus é o nosso refúgio de geração em geração, não há nada a temer. É somente confiar no Senhor e permanecer crendo nele como nosso refúgio verdadeiro, seguro e um refúgio certo na hora difícil que estivermos atravessando. Com razão, Moisés pôde dizer: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus não se comprometeu somente com uma geração, mas ele é o Deus das gerações. Portanto, desde quando começou este mundo criado por Deus e começaram a se formar as gerações sobre a terra, e elas foram se sobrepondo, uma geração partindo, outra geração dando sequência, esta geração mais à frente dando lugar a outra, e assim sucessivamente. Nós tivemos contato com a geração passada, que confiaram no Senhor, tendo a Ele como seu refúgio. Eles já passaram, a geração deles já passou. Estamos agora na nossa geração e estamos experimentando da mesma forma e afirmando que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Quando nós passarmos, a nossa geração passar e outra geração se levantar, eles também vão ter esta experiência com Deus e eles vão testemunhar, conforme Moisés disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, cada testemunho das gerações anteriores, as gerações que já passaram, na sua confiança, na segurança e na experiência que viveram com Deus, cujo testemunho ficou registrado na Escritura, quando nós estamos em contato com eles, eles trazem clareza, iluminação ao nosso espírito, alegria para o nosso coração. E nós então nos firmamos em Deus e temos a convicção de como Deus foi refúgio para as gerações que já passaram, e olha que já passaram centenas e milhares de gerações. Muitas gerações já se passaram. E nós somos a geração que estamos passando. E assim mesmo estamos testemunhando que o Senhor, nosso Deus, ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Você pode testemunhar isso também? Você pode testificar este cuidado de Deus em se colocar à disposição para ser o nosso refúgio de geração em geração? Quando você está em momentos aflitivos, difíceis, inseguros, momentos perigosos da vida, para quem você corre? Para quem você clama em busca de um refúgio, em busca de uma ajuda, em busca de um lugar seguro para você estar? Não é a Deus? Sim, é Deus, porque Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Ele não se nega a ninguém de não se mostrar como este refúgio que todos nós precisamos e dependemos de Deus como nosso refúgio, para nos abrir caminhos e oportunidades para aqueles momentos que não estão no nosso controle, nós possamos descansar nos braços do Senhor, nosso Deus, tendo-o como nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Então, este Deus é o Deus que se apresenta, é o Deus que se manifesta,
é o Deus que se manifesta e se apresenta a cada um de nós. Eu sempre tenho dito que Deus, ele é transcendente, ele é inalcançável, ele está acima de tudo e de todos. Mas ele é um Deus imanente, ele se faz presente para habitar no meu, no teu, no nosso coração. E este Deus imanente é que se torna o nosso refúgio de geração em geração. E nós, a cada dia que vivemos, vamos testemunhando a presença do Senhor, os livramentos, o conforto e a orientação que este refúgio, Deus, como refúgio, ele tem sido para nós. Ele não tem nos desamparado, não tem nos deixado sozinhos pela vida, mas ele tem estado conosco como nosso refúgio, como nosso amparo, como nosso ajudador. Então nós precisamos reconhecer isto como Moisés reconheceu, dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus abençoe, irmã Doraci. Então, as gerações vão passando, mas Deus não passa. Deus permanece. Por que que Deus permanece? Porque Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço. Deus é eterno. Por que as gerações passam? Porque elas estão limitadas no tempo e no espaço. Por isso que as gerações passam e surgem outras, dão sequência e logo também passam. Nenhuma geração ficará para sempre na vivência terrena. Elas vão passar, todas elas, mas Deus jamais passará, jamais mudará e jamais deixará de ser o nosso refúgio seguro e verdadeiro com o qual nós estamos servindo e sendo beneficiado por este cuidado e livramentos que o Senhor tem dado para cada um de nós. Então nós entendemos e encontramos aqui que precisamos proclamar em alto e bom som que o Senhor, nosso Deus, tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus abençoe, pastor Robson, a paz. Então aqui está, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Quais as experiências que você tem de Deus como teu refúgio? Em que momentos difíceis da vida você atravessou e que Deus, como refúgio, te socorreu, te amparou, te levou nos braços, te colocou em um lugar alto e seguro, na sua morada, na sua presença, e te manteve ali até que a vitória lhe fosse concedida. Este é o Deus vivo e verdadeiro. É o Deus que permanece o mesmo para sempre. Ele não muda, ele não retrocede. Ele continua sendo o mesmo Deus. E, portanto, nós precisamos tê-lo como nosso refúgio em todo o tempo. Conforme eu já recitei aqui. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus continue sendo o meu refúgio, que Deus continue sendo o teu refúgio, o nosso refúgio, porque a palavra de Deus diz que ele é refúgio de geração em geração. Então nós precisamos ter o discernimento para encontrar Deus nos nossos dias como nosso refúgio. E um refúgio certo, seguro e verdadeiro, que trabalhará em nosso favor para nos colocar em segurança e num lugar tranquilo e de paz, para que não sejamos vencidos e derrotados por aqueles que procuram o nosso mal. Mas o que diz é: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Hoje este Deus está se apresentando a você
como refúgio, como lugar para te dar descanso, proteção e livramento. Confia no Senhor, confesse-o como teu refúgio verdadeiro. Você experimentará as bênçãos de ter Deus como nosso refúgio em todo o tempo e de geração a geração. Deus continua sendo o mesmo. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos